no ar mais um episódio do podcast Café com Jaé. Eu sou a Paola e hoje, acompanhado pelos missionários, essa liderança forte do Jaé da Sede Nacional, a gente vai aprofundar em mais um capítulo do livro do nosso apóstolo Mentes Negativas Anulam a Fé. O capítulo que vai ser estudado hoje é o vacilo das mentes fracas. Estou aqui com o Giovanni. Paz e luz, é isso aí, nós vamos aprofundar muito hoje. Com o Lucas. Fala, galera, boa tarde, vamos que vamos fazer a diferença. Isso aí, e hoje, como a Paula estava falando, o título do capítulo é o vacilo das mentes fracas, que é o capítulo 3 desse livro, Mentes Negativas Anulam a Fé. Antes de começar, você que ainda não adquiriu o seu livro, você pode estar adquirindo através do telefone que está passando no seu rodapé, e a Paula vai falar, né? DDD 31 98379 4517. DDD 31 98379 4517. Você pode adquirir o seu livro, entrar em contato conosco, tem as missionárias que ficam de plantão 24 horas por dia e adquirir não somente esse livro, mas outros livros também do nosso apóstolo que marcam a história dele no reino dos céus. Exatamente. E como a gente estava falando nos outros podcasts, um capítulo puxa o outro capítulo, eles são ligados. E o capítulo 3, falando sobre os vacilos das mentes fracas, traz essa questão do seu lugar no reino. Deus nos chamou para ser uma pessoa especial. A gente não foi, cabeça, né? A gente não foi escolhido como mais um em meio à multidão. A gente foi chamado para ser e fazer a diferença. E quando a gente entende isso, a gente começa a ver as coisas, tudo que acontece ao nosso redor, com olhos diferentes. Porque se Deus me chamou não para ser mais um, não para fazer a mesma coisa, mas para ser a diferença, meu comportamento passa a mudar e passa a ser referente àquilo que eu acredito. E é um ponto importante que a gente falou, né? Que a gente veio aqui para a Terra com a predestinação. A gente foi predestinado já com uma missão aqui na Terra. E essa missão vai também muito pela mente da pessoa, porque a pessoa tem a missão, ela sabe que tem que fazer a missão dela aqui na Terra, ela busca o conhecimento, ela vai entender qual a missão dela aqui na Terra. Através da mente dela, do culto racional dela, através do estudo, de conhecer a Deus através da palavra dele. E predestinação, para quem não sabe o significado, é você predestinar antecipadamente. O que é destinado antecipadamente. Assim como o Lucas estava dizendo que a gente foi escolhido por Deus, ele nos escolheu e antes mesmo da gente ser gerado no ventre da nossa mãe, Deus ele já tinha ali o nosso destino, ele já tinha preparado tudo antecipadamente, bem antes de nos gerar. Então, Deus ele já tem a história da vida de todos nós escrita, antes mesmo de nascermos. E quando a gente nasce, a gente tem essa certeza de que fomos escolhidos por Deus, porque senão nem ser gerado a gente seria. E isso é muito profundo de ouvir, de se estudar. Você ser escolhido por Deus e você saber o seu lugar no reino dos céus. Isso é maravilhoso, né? Você para e pensa assim, Deus me escolheu dentre tantas pessoas que tem. Deus me viu lá, no meio ali, Deus me viu e falou, esse aqui é meu, esse é separado, esse aqui eu quero pra mim. E a doideira de tudo é antes da gente ser gerado, entendeu? Então isso é profundo a gente isso. estar na terra, Deus já tinha nos separado e nos escolhido. E lá em Jeremias, capítulo 1, nos versículos 4 e 5, fala sobre isso. Quando Deus fala com Jeremias assim, eu vos escolhi antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe. Então, antes da gente ser formado, tudo, Deus já havia nos escolhido, nós já estávamos com Deus. Então, assim, a gente não tem a idade que a gente acha que a gente tem. Assim, eu tenho 22 anos. Eu não tenho 22, eu tenho muito, assim, porque antes mesmo de eu nascer, eu já existia. Mas com Deus, com Jesus lá no céu, isso é forte, mas a gente aprofundar nisso um podcast, assim, para um dia inteiro. Sim, porque é profundo demais. Enquanto você está falando, minha cabeça está aqui, funcionando no assunto. Porque a gente fala da parte espiritual e a gente fala do físico. Alguns anos atrás, né, lá quando a gente estava estudando ainda ciências, a gente aprende sobre essa etapa da vida de uma pessoa, né? Ali, quando ela luta para poder chegar até o ventre de sua mãe. Ali, antes de
ser gerado, antes de entrar dentro do ventre da mãe, você já mostra que você é um lutador. Porque se você chegou no ventre da sua mãe, já mostra que você é um lutador e que você venceu ali, ó. Ou seja, antes mesmo de ser gerado, a gente já enfrentou luta que a gente mesmo parando pra pensar, tipo, agora, pô, já passei por uma luta e não sabia. Só de ter sido gerado, de ter chegado no ventre da minha mãe, Sim. é uma luta. E a gente não para pra pensar nisso. Quando a gente estuda lá na escola as ciências, a biologia, a gente não entende isso, a gente não tem essa noção. Lá é ensinado mais o natural, né? É o natural. E aqui, dentro do estudo com o livro do nosso apóstolo, a gente aprende pelo espiritual. Sim, e dentro disso, dentro dessa visão, a gente entende que a gente foi escolhido por Deus para uma grande obra, para uma grande missão. Não somos qualquer um. Afinal de contas, a gente tem uma visão diferente, porque Deus nos revelou. É o que a própria palavra de Deus fala, que a revelação não é para todo mundo. É para quem o Filho quiser revelar. Então, ser o diferente no meio da multidão é ser revelado, é receber essa revelação. E dentro dessa visão, aprofundando no título do capítulo, que é o vacilo das mentes fracas, diante de um chamado tão grandioso que é ser escolhido por Deus, a gente se depara com vários cenários, e um deles é a quem a gente tem dado ouvidos. Deus te chama de um lado para você ser a diferença e fazer uma grande obra para Ele, e do outro lado tá pessoas negativas que tentam fazer você vacilar. Isso é muito real, porque muitas pessoas perdem essa essência do chamado de Deus por ouvir pessoas negativas, por ouvir pessoas do mundo, por ouvir pessoas que não teve a revelação que você teve. É nisso aí que entra o posicionamento de uma pessoa, aonde ela vai se colocar. Se ela vai aceitar se misturar com gente fraca, se ela vai aceitar se misturar com gente que tem uma trajetória de vitorioso. Então a gente precisa de aprender isso. As pessoas precisam de aprender a se definir qual que é o seu lado, não aceitar ser mais um no meio da multidão. Volto no que a gente estava dizendo sobre a parte de ser gerado ali, que você foi separado desde o ventre da sua mãe. Você pode se tornar mais um no meio da multidão. E o que é esse diferencial para você não ser apenas mais um no meio da multidão? É as suas obras, é o trabalho que você realiza, é aquilo que você se dedica constantemente a fazer, que te faz ser separado da multidão e não ser apenas mais um no meio da multidão. E assim, se a gente for aprofundar mais, dentro da mensagem, a gente trouxe aqui, a gente está trazendo hoje da visão natural e a visão espiritual, aprofundando dentro do livro. Na visão espiritual, a gente pode pegar o exemplo de Davi. Você citou que é a questão de ouvir. Davi, ele passou por uma luta incrível, porque quando ele estava para enfrentar o gigante, o irmão dele colocou impedimento, começou a falar com ele, você não pode, o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar é lá, com as ovelhas, com o nosso pai, não é aqui. Então, imagine se Davi naquele momento ali, ouve isso e fala, nossa, é isso mesmo, né? A minha missão não é aqui não, minha missão é cuidar das ovelhas lá. Ele não seria quem ele é até hoje. Então, a partir do momento quando a pessoa ela decide quem ela vai escutar, se é Deus, ou se é os inimigos dela, ou se são a maioria, porque aquela pessoa que ouve a maioria, o destino dela é fracasso. O destino dela é vacilar mesmo. Ela vai tomar decisões erradas, ela vai ter atitudes erradas, falar coisas erradas, porque ela preferiu ouvir a maioria. E ela não vai ouvir a Deus. Mas quando a pessoa toma a decisão de ouvir a Deus, igual Davi ouviu, ele não deu atenção ao irmão dele. Ele falou, não, eu vou. Porque se ninguém aqui teve coragem de ir, eu tenho. Porque eu tenho o Senhor dos Exércitos comigo que vai na frente. Ele foi e venceu e se tornou quem ele é até hoje. Então, a partir dali, a gente observa o quê? Quando você dá ouvido a Deus, ninguém te para. E isso é um grande ponto, porque tem um ditado no mundo que fala a voz do povo é a voz de Deus. Só que a gente aprende que não é assim. Se a gente pegar a história de Jesus, o povo pediu para soltar Barrabás ao invés de Jesus. Então a gente entende que a voz do mundo é a voz do diabo.
E quando a gente entende isso, nossa mente é blindada. Porque tem pessoas que preferem ouvir todo mundo. Vou fazer uma coisa para a obra de Deus. Aí vem uma pessoa e fala, não faz não, faz outra coisa, vamos fazer isso. Aí vem uma outra pessoa, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aí no psicológico dela, da pessoa que tem uma mente fraca, é o quê? Várias pessoas estão falando isso, eu acho que é verdade, não vou fazer. Mas quem tem a mente forte, aí que entra você blindar a sua mente para as coisas negativas. Quem tem a mente forte fala, não, como é que eu vou saber hoje a vontade de Deus para minha vida? É só eu ir o contrário do que o mundo fala. Se o mundo tá falando para eu ir para cá, eu vou pro lado oposto, porque eu sei que ali é a vontade de Deus, porque Deus anda na contramão do mundo. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe discernir o que é positivo do que é negativo, o que é um papo que vai nos edificar ou que é um papo que vai fazer a gente vacilar na nossa caminhada e perder aquilo que Deus preparou pra gente. O apóstolo nos ensina isso claramente, né? Sobre essa questão da contramão, de você andar na contramão do mundo. Para te puxar para trás, vai existir várias e várias pessoas. O diabo vai colocar diversas pessoas no seu caminho para poder te puxar para trás. Só que quando você blinda a sua mente positivamente e você sabe que você tem Deus, assim como o Davi, ele foi escolhido e chamado por Deus. E Deus estava ali, do lado dele. Ele sabia que independentemente das pessoas da família puxar ele para trás, ele não ia cair. Por quê? Porque ele já tinha certeza daquilo. Quando a gente é definido e a gente entende isso de andar na contramão do mundo, a gente não se perde facilmente. E sobre essa questão de dar ouvido às pessoas, a gente automaticamente conhece uma pessoa ali, conversando com ela. Às vezes é uma palavra que a pessoa fala e a gente já sabe, não, essa pessoa que não pode estar comigo. Eu sei que essa pessoa vai me puxar para trás. Eu sei que essa pessoa é só mais uma no meio da multidão toda. E dependendo do que ela fala, é o que você olha para a pessoa, você fala, essa pessoa aí eu posso ouvir porque ela vai acrescentar na minha vida, ela vai somar na minha vida. E é profundo demais, né? A gente tá falando tanto isso, né? Por quê? Ouvir, a gente falou aqui de Davi, a gente citou várias passagens bíblicas aqui. Mas por quê? A gente ouve pregações. A gente lê, a gente ouve, a gente estuda. A gente não senta aqui e vai para, vamos pegar aqui e pronto. Não, a gente estuda, a gente aprofunda aquele assunto. Isso torna o que? A nossa mente forte. Então, se vir alguma pessoa e falar, mas se vir que não tem a revelação, igual foi citado aqui, quando a diferencial da pessoa dela não ser daquele do meio da multidão e ser diferente, a revelação, quando ainda tem aquela pessoa que não tem a revelação, ela vem falar algo fraco pra gente, a gente tem como rebater aquilo, a gente tem como ir em cima. Só interagindo com você nesse ponto, a gente tem argumento pra bater. Tem cristãos que não tem. Então, quando é refutado por alguma coisa, não sabe responder, então fica acuado. E muitas vezes já aconteceu de pessoas que não acreditam em Deus, que perseguem até as igrejas, refutar alguma coisa com alguém do Jaé, e o Jaé ir lá e dar uma aula para ele, baseada na Bíblia, porque é uma coisa que a gente aprende. Então a gente está todo o tempo sendo alimentados com um alimento forte, um alimento profundo, que nos dá o conhecimento e a capacidade de você refutar e mostrar, não é desse jeito que você está falando, é assim, 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 está aqui na Bíblia, esse é a nossa base, nosso alicerce, e é o que é. E não ficar acuado, entendeu? A gente analisa, né, essa questão de não ficar parado, você tem um argumento, isso a gente estuda tudo. Dentro do livro também, dessa questão dos vacilos, que muitas pessoas dão por causa da mente fraca, por causa dos vacilos da mente, porque deixa qualquer pessoa falar, deixa qualquer coisa entrar, porque elas não, como a Paula falou, elas não blindam a mente delas para algo positivo. Aí qual um dos instrumentos que o diabo usa para entrar na mente da pessoa e levar a pessoa ao fracasso? O celular. A gente falou aqui no episódio passado que o celular tanto pode ser instrumento de bênção e instrumento de maldição, de destruição. Nesse ponto que nós estamos falando aqui, ele acaba se tornando um ponto de destruição.
Porque pelo telefone a pessoa recebe uma notícia ruim, recebe uma notícia fraca, a pessoa vai alimentando a mente dela com as coisas fracas, é uma música que ela ouve do celular, é uma ligação que ela atende e do nada a pessoa lá do outro lado lá não sabe o que a pessoa tá falando, não sabe o que a pessoa tá fazendo, ela pode estar fazendo uma oração contrária. Então, tudo isso vai entrando na mente da pessoa e fazendo a pessoa vacilar em decisões, tomar decisões erradas. Ela tem o caminho dela, ela tem a missão dela, a qual Deus designou ela antes dela nascer. Foi o que a gente já citou aqui, antes dela nascer. Só que por coisas mínimas, por pequenos detalhes, por pequenas pedras, ela vacila. Aí ela não faz a missão dela, aí ela não faz aquilo, e por isso que a vida dela não vai pra frente. Aí a vida dela não anda pra frente. Ela fica lá estagnada no caminho, parada. Então ela vê todo mundo indo pra frente, e ela não. Mas por quê? Por causa de um simples detalhe. Ela emprestar o ouvido dela para pessoas negativas, emprestar os ouvidos dela para pessoas que não acrescentam para ela nada. Aí vai puxando ela para trás, através de pensamentos fracos, pensamentos pequenos, e ela vai achatando Deus, falando assim, aí a pessoa chega e fala assim, nossa, você tá sonhando assim, você tá sonhando em ir para Israel? Não, sonha não. Pra Israel quê? tem gay. Ah não, Israel tem bomba lá, você vai morrer lá, você vai voltar não. Mas aí ela começa porque ela enxerga a realidade. Mas quem vive pela fé, um dos também que nós já citou aqui também, que a fé, ela muda a realidade de uma pessoa, ela não enxerga, ela não vê a realidade. Pode estar em guerra, pode estar o que for, mas eu vou estar lá. Ah, mas se acontecer alguma coisa, pelo menos o meu sonho eu realizei. Não fui igual outras pessoas que não desistiram de buscar o sonho, desistiram no meio do caminho. Isso é ruim porque a pessoa, quando ela começa a desistir de um sonho dela, o processo dela vai ser sempre de desistir de tudo. Porque ela vai, a desistência vai puxando a outra. Ela fala, eu desisti disso aqui, desse sonho. A gente já citou aqui da viagem. Primeiro ponto que a pessoa quer, tem que tirar o passaporte para ir para Israel. Uhum. Aí ela não vai tirar o passaporte, porque ela acha muito caro, porque ela já desistiu, não vou tirar o passaporte. Então ali ela já desistiu do passaporte, desistiu da viagem, desistiu de realização o sonho dela. Então é um processo de desistência que vai puxando ela para trás. E quando as pessoas vão para frente, ela vai para trás. E o pior disso tudo é que é ela mesma que tá se puxando, entendeu? Ela mesma com as atitudes dela que tá fazendo a vida dela travar. E muitas das vezes ir para trás. O livro fala, mentes negativas anulam a fé. E dentro dessa questão, desse capítulo 3, como eu disse no começo, um capítulo puxa o outro. E o que é que torna uma mente fraca e uma mente forte? O alimento que você dá para ela. Que é uma coisa que a gente já falou, né, nos outros podcasts. Você que ainda não assistiu, está disponível na playlist, tá? Como um capítulo puxa o outro capítulo, o que é que torna uma pessoa que tem uma mente... O que torna uma pessoa ter a mente forte e ter a mente fraca? É o alimento que ela recebe. A gente é alimentado pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê e pelo que a gente lê. E isso vai dizer se a gente vai ter uma mente forte ou uma mente fraca. Dentro disso, a gente entende o poder que há na nossa mente. Porque se você precisa de uma cura, Deus não vai curar a sua enfermidade. Deus vai curar a sua mente. E através da sua mente vai curar aquela enfermidade. Eu brinco muito, quem me conhece sabe, que eu falo que as coisas é o quê? É psicológico. Tudo é psicológico. Tudo pra ele é O psicológico. frio é psicológico, viu? Você tá sentindo frio aí, ó, é psicológico. velho, Tá? Se tiver calor também é psicológico, Se viu? tiver chovendo, é psicológico. Se você concorda comigo, coloca nos comentários. Comente aí, viu? Se você não concorda também, né? Comenta também do mesmo jeito. Vamos lá. Por que eu falo que tudo é psicológico? Porque se a gente entender o poder que há no nosso pensamento, não vai existir barreiras pra gente. Porque o apóstolo fala, mudou a cabeça, mudou tudo. E é uma frase muito real, porque quando a gente muda a nossa cabeça, o nosso pensamento, tudo à nossa volta muda. Se a gente muda, tira aquela cabeça de uma pessoa pobre e tem uma cabeça, uma mente de uma pessoa rica, o nosso ambiente vai mudar, porque a gente vai selecionar com quem a gente vai andar, a gente vai ter sonhos e projetos maiores, a gente vai querer estar vestido na proporção da riqueza que você quer. Então a gente vai começar a ter uma série de mudanças, Mudanças, né?
que vai mudar todo o nosso contexto e a partir daquilo vai gerar coisas maiores na nossa vida. Então, se a gente entende o poder que há na nossa mente, nada vai nos parar. Eu falo da questão do frio, mas é real. Coloca na sua mente, tá um dia muito frio, mas aí você tem que ter um psicológico muito forte. Você tem que ir na contramão do clima também? Com certeza. Vamos lá, tá um dia muito frio. Não acredite na previsão. Tá um dia muito frio. Coloque na sua mente, não tá fazendo frio. Eu não estou com frio. E acredite nisso. Você vai ver que o frio vai começar a diminuir. Você vai ver as outras pessoas lá, que frio, não sei o quê. E você vai estar lá tranquilo. Porque é uma coisa que você colocou na sua mente e você acreditou naquilo. E isso é o significado da fé. É você acreditar naquilo e acreditar que você já recebeu. Então, a própria palavra de Deus, Jesus fala, se pedires alguma coisa a Deus, haja como se você já tivesse recebido. E você vai receber. Dentro disso que você está falando e dentro do que o apóstolo colocou no livro, ele fala sobre uma pessoa que é fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta, são os que menos adoecem e menos reclamam da vida. Por que falar do dízimo dentro disso que você acabou de falar? Uma pessoa, muitos irmãos recebem de Deus a revelação, o dízimo revelado. Para dar o dízimo revelado daquilo que você quer receber. Então, se eu quero receber, digamos que... Deixa eu pensar aqui, né? Joga lá em cima. 1 milhão. 1 milhão. Qual que é o dízimo de 1 milhão? Gente, 100 mil. Valeu! Estamos com a participação aqui. Participação da Raíssa. Nos bastidores e no próximo podcast ela participa. Vai estar aqui, ó, sentadinha aqui junto com a gente. Eu quero receber 1 milhão. Aí eu recebo a revelação de Deus de dar o dízimo revelado de 100 mil. Automaticamente, a minha cabeça já vai começar a trabalhar antecipadamente nesse dízimo que eu estou entregando, mas mediante o que eu quero receber. Aí vai entrar a minha postura que vai mudar para aquilo que eu quero receber, o meu comportamento, a minha vestimenta, tudo isso vai mudar. Eu não vou querer estar com uma pessoa que é fracassada, que é perdedora, que não pensa grande. Eu vou querer estar com uma pessoa que pensa grande. A nossa bispa Sirlene Cristina, ela é um grande exemplo disso, de estar do lado de pessoas que pensam grande, de pessoas que são grandes na obra. Quando ela era simplesmente a missionária Sirlene Cristina, ela falava que entre sentar na mesa com os missionários, ela tinha preferência de sentar na mesa com os bispos. Por quê? Porque ela almejava se tornar uma bispa. Tanto é que hoje ela é uma bispa de grande sucesso no reino dos céus. Ou seja, a postura dela começou a mudar, deixou de ser simplesmente da missionária Sirlene Cristina, a forma dela se vestir, a forma dela falar, o comportamento dela mudou mediante aonde ela queria chegar. Dentro do que você falou também, na minha mente abriu um leque aqui. Que nem sempre a gente precisa de alguém para nos puxar para trás. A nossa mente nos puxa para trás no nosso pensamento. Se a gente não blindar o nosso pensamento, que você estava ensinando aqui agora, se a gente não blinda o nosso pensamento com coisas positivas, nós mesmos somos capazes de nos puxar para trás. Não precisa de mim falar, ô Giovana, não faz isso não, para que você vai sacrificar? Às vezes só você tá na sua cabeça assim, o profeta te revelou lá seu sacrifício, aí você pensou... Da aliança. Da aliança, que é o trabalho de agora. Aí o profeta te revelou ali sobre a aliança para você ir para o Monte Manaim dia 13 de julho, renovar a sua aliança com Deus, subir a escada, aí sua mente começa a trabalhar e falar, não consigo não, não consigo não. Você não precisa de ninguém, a pessoa só vai contribuir para te afundar mais, para te jogar mais no fracasso. Ou seja, a sua própria mente é que te puxa, você não precisa de ninguém para te puxar para trás. E isso é muito perigoso, porque se a gente parar para analisar as coisas, nosso pior adversário não é o diabo. É a nossa própria mente. Sabe quem é seu pior adversário? Sabe quem é seu pior adversário? Tá na frente do espelho, velho. Aquela pessoa que tá na frente do espelho é que vai ditar se você vai ser um vencedor ou vai ser um perdedor. Já para aí onde você tá agora, já pegue o espelho e já se olhe. É delicado, né? É uma coisa muito profunda.
mas é uma coisa muito real. E quando a gente entende isso, a gente vê que o nosso inimigo é a gente mesmo. Se a gente der brecha e tiver a mente fraca. Mas se a gente tiver a mente blindada, aquela pessoa que está no seu reflexo ali no espelho vai ser a pessoa que vai mais te ajudar. Porque você vai querer ser melhor, você vai querer buscar melhor, buscar mais, você vai querer alcançar aquilo que ninguém nunca alcançou. Mas aí vai depender da sua mente. Tem pessoas que são... Aí entra a questão, tudo de novo que o livro do apóstolo está falando. Pessoas que recebem alimento fraco, têm a mente fraca e diante de uma luta, vacilam, param. E não é assim. Se a gente não enfrentar as lutas, a gente nunca vai ser um vitorioso. E toda a questão o diabo sabe que o nosso pior inimigo não é ele, é a gente mesmo. Então o que é que ele faz? Ele sopra no ouvido. Então ele vai colocar uma pessoa para soprar no seu ouvido. Se você ouvir aquela pessoa, mesmo que fulano de tal, eu não vou no que o fulano de tal fala, mas aquilo vai ecoar na sua mente e vai começar a pior batalha que existe, que é a batalha no seu psicológico, é você lutar contra os seus pensamentos que querem te puxar para trás. A bispa Sirlene Cristina, ela costuma falar às vezes no altar, em uma celebração e outra, com os irmãos quando alguma coisa acontece com eles. Tipo assim, que o irmão ele pega e fala assim, isso é culpa do diabo. Aí ela fala, né, que às vezes o diabo fica lá de baixo olhando pra cima e falando, não é culpa minha não. Fica anotando no caderninho dele, só pode. Na maioria das vezes não é culpa do diabo não. Às vezes é a gente que se dispersa mesmo e acaba tendo essa mente negativa que nos puxa pra trás, que nos trava de caminhar, de seguir em frente, pra frente e pra cima. E um exemplo disso que você tá falando é quando você... E acontece com todo mundo. De quebrar um copo. Caiu lá, quebrou. É culpa do diabo. Nossa, o diabo que quebrou meu copo. Né? Nossa, o diabo tá bravo. Furioso. Bati o dedinho lá na quina do sofá. Aí devia falar, aí devia pensar, não, já grita lá, que inferno esse negócio. Mas calma, não é culpa do diabo. A quina tava lá, você que não prestou atenção e bateu o dedinho lá. O copo, você que não teve atenção e quebrou, caiu. É muita falta de sabedoria, né, Aí velho? tem pessoas que falam assim, mas aí ela mesmo, ela não abre só a brecha, ela abre a porta inteira pro diabo entrar e fazer o que ela quiser. Porque se o diabo até ali não tava fazendo nada, ele começa a fazer, porque você deu brecha pra ele fazer. Na mente, quando você fala assim, eu não consigo fazer nada, eu não vou fazer porque eu não consigo, eu não tenho. Começa a falar essas afirmações de derrota pra você, de eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Eu chegar em Israel, eu não vou. Eu viajar de avião? Deus pra quê? Não vou. Também de altura vai com Vai que acontece alguma coisa no avião lá e despenca lá e eu vou junto. Aí algumas pessoas que estão assistindo falam, pô, Giovanni, é uma palavra só. E aí? Mas não sabe o poder que tem atrás dessas palavras. Não sabe o poder que vem. A Bíblia deixa bem claro que a palavra tem o poder de construir e destruir. Então, o que você fala pode te destruir, pode construir na sua vida. Então, essas afirmações negativas que eu disse aqui, a pessoa ela fala, ela mesma está puxando para ela derrota, ela mesma para a mente dela de sonhar. Ela já morreu, só falta enterrar. Isso aí. Só falta enterrar, porque ela já começa a falar dentro dela assim, eu não vou conseguir não. Alguém chega para ela e fala assim, olha, apareceu uma oportunidade de um emprego bom. Ela tá no emprego, ela tá trabalhando. Você vai falar, nossa, apareceu uma oportunidade de emprego lá, maravilhoso, você vai trabalhar tal horário assim, tudo. Só que a mente dela é tão achatada já que ela não consegue, ela não pode. Ela fala, mas já tô acostumado com esse pique-pouco aqui, eu vou ficar nesse pouco aqui. Não, mas ela pediu, aí todo mundo fala, não, mas você pediu tanto a Deus um serviço, aquele serviço lá, agora abre as portas, chegou. Aí fala, não, tem que aprender uma outra coisa, é uma função diferente, e é longe da minha casa, e começa a colocar empecilhos. Só interagindo com você aqui, essa questão, eu ouvi, e tipo assim, é uma coisa muito real, que às vezes a gente pede a Deus alguma coisa, e quando a gente recebe, a gente não cuida. Então a gente pede a Deus um carro. Pediu a Deus tanto carro, e Deus te deu um carro. Você foi abençoado, você tem o seu carro. Mas não zela daquilo.
Então, pô, esse carro só me dá dor de cabeça. Esse carro quebra. Nossa, tem que pagar o PVA. Só gasta. A gasolina tá cara. E começa a reclamar da bênção que você pediu. Às vezes você, mulher, pede um esposo. Nossa, eu quero um esposo assim, 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 assim. E Deus te dá o esposo. Só que você não cuida dele. Você não zela por ele. E aí, você só pede a bênção? Você não cultiva aquilo que Deus te deu? Aí vem aquela frase do diabo de novo. Só dá valor quando perde. Mas é uma frase que muitas pessoas já vêm naquela sina de coisa, né, negativa, que fala uma coisa que você falou no outro podcast. Eu era feliz e não sabia. Ou seja, uma frase negativa vai puxando a outra. Que ela vai falando assim, igual você falou. Eu só vou dar valor depois que eu perder. Eu era feliz e não sabia. Ou seja, vai puxando uma frase atrás da outra. E aí não vai colocando dentro da mente dela o quê? Eu não vou ser feliz não, porque tudo que eu faço dá errado. Eu não consigo. Ganhei o carro, Deus me deu. Fui lá, fiz a corrente, Deus me deu o carro, tô prosperando. Você começa a falar, mas eu tô prosperando, aí eu tenho que pagar isso aqui. Eu tenho que fazer compra. Eu não consigo viajar. Ou seja, ela vai colocando as pequenas pedrinhas assim que ela podia já eliminando, ela vai juntando e vai se tornando uma grande barreira. E ela não vence. Aí é que entra a questão de que a própria pessoa, ela mesmo se torna um inimigo dela. Ela se torna seu maior inimigo, porque ela vai criando essas coisas na cabeça. Às vezes o mais difícil é você ter o carro. Já que a gente tá falando aqui de algo material. Você quer conquistar o carro. Mais difícil é você conseguir ir lá, resolver toda aquela papelada para poder comprar o carro. Só que aí ela vai criando esse obstáculo. Ela mesma que cria, não é ninguém que cria na cabeça dela. Ela vai criando esses obstáculos que automaticamente vai juntando e se torna uma bola de neve. Como que o diabo ele trabalha na vida de uma pessoa? Com contra-gota. Ele não trabalha com um balde cheio e despeja na cabeça da pessoa. É uma gota aqui, ou seja, é um IPVA para pagar aqui, é um pneu que furou. Aí a pessoa tem que pagar aqui, ou seja, isso é as gotinhas. E a pessoa deixa aquilo entrar para dentro da cabeça dela e se torna um balde cheio de água. Ou seja, ela não aproveita, não desfruta da bênção que ela recebeu, porque ela se preocupa com isso aqui, com as coisinhas pequenininhas, com gotinha por gotinha, que automaticamente ela vai colocando dentro da cabeça dela, não precisa do diabo, porque é ela mesmo que vai colocando isso na cabeça dela, e quando ela vê, ela já se perdeu, ela já perdeu o carro, já não tem mais. E ainda é culpa Deus no final das contas, né? Aí vem que nós estamos dentro do título do tema de hoje. Ela vacila da mente negativa. Porque ela passa a vacilar em palavras, ela passa a vacilar nas ações, porque ela começa a falar. Primeiro passo ela começa a falar, eu não posso, eu não tenho. Depois ela vai para as ações. Ela começa tudo que ela vai fazer, ela coloca negatividade. Se ela vai fazer uma comida, pode ser uma comida mais fácil. Sai ruim porque ela começou a falar que ia sair ruim. Se ela vai fazer alguma coisa, um carinho, o carinho não passa a ser aquela coisa horrível, porque ela já tinha começado a falar e passa para as ações. Que ainda vai gerar na vida dela colheitas de derrotas. Eu acho que se deixar, a gente vai emendar aqui até amanhã, até no próximo episódio. Se abrir um leque aqui, você falou uma coisinha que abriu um leque para um outro ponto, que é, às vezes, a pessoa culpar Deus. Você pediu Deus o carro, Deus foi lá e te deu o carro. Você criou aquelas pequenas coisinhas na sua cabeça que fez com que você perdesse o carro. Aí você culpou a Deus. Aí é a hora que Deus ele olha lá de cima para baixo, ele fica, não é culpa minha não, é você que criou isso na sua cabeça. Que culpa Deus tem? Aí entra a questão de você cultivar. Deus, ele te dá uma cura. Digamos que uma pessoa que tem o câncer, ela é curada do câncer, ela pediu Deus ali a cura do câncer dela. Só que mesmo ela recebendo essa cura do câncer, ela ainda precisa de passar pelos processos ali de, tipo assim, de retirada do câncer. Né? Tipo, foi curada do câncer, pronto. Mas ainda, às vezes, é uma quimioterapia, às vezes é algo que ela precisa de fazer. Aí ela fala, não vou fazer não porque eu já fui curada. Só que aí acaba que, tipo assim, devido a ela tomar essa decisão de não fazer uma simples quimioterapia, o câncer volta. Aí ela culpa Deus e fala, mas Deus não me curou, como que voltou? Mas voltou por não saber cultivar. A gente pode usar esse exemplo de cultivar com diabetes. Uma pessoa é curada de diabetes. Amém. Deus, ela sacrificou, Deus curou.
E ela está curada de diabetes. Aí ela, eu já sou curada de diabetes. Tome-lhe na língua, comendo açúcar, comendo... Só besteira. E aí? Só besteira. Não cultiva a saúde. Porque uma pessoa que tem diabetes, tem muitas coisas que ela não pode comer. Às vezes é uma fruta que ela não pode comer por ter o açúcar. Então é muita coisa que uma pessoa que tem diabetes, ela deixa de comer. Ela deixa de tomar um café se tiver com açúcar. Aí entra a questão. Ela foi curada. Ela recebeu a cura. Amém. Ela recebeu a cura. Ela vai poder comer? Vai. Só que qual o problema? É a pessoa abusar disso. Exagerar. Tô curada, eu posso comer tudo que eu quiser. Vou extrapolar. Comer uma pizza com e não pizza é assim. doce. Por quê? Porque não é só porque a pessoa foi curada de diabetes e tal. Uma pessoa normal que nunca teve diabetes também precisa maneirar. Porque tudo em excesso faz mal. Então a pessoa, Deus te dá saúde. Só que quem tem que cuidar da saúde é você. Deus te deu um maridão. Quem tem que cuidar do marido é você. Deus te deu filhos. Quem tem que cuidar dos filhos é quem? É Maria? É João? É Raíssa? Não, é você. Entendeu? Então, Deus vai te dar alguma coisa. Aquilo que você mais pediu a Ele vai te dar. Mas e aí? Você vai cultivar? E só para fechar minha palavra aqui, eu queria dar um outro exemplo de uma experiência que fizeram na questão das palavras. A gente às vezes acha que as palavras são uma coisa simples, só que no início a criação do mundo foi feita por palavras. Deus criou o mundo através de palavras. Então a gente vê a magnitude que é uma palavra. A criação dos filhos, uma mãe para criar o seu filho é mediante as palavras. Se ela é negativa e ela fala, que menino bagunceiro, levado, automaticamente ela tá puxando o filho dela para trás. Vai ecoando dentro da mente da criança e ela vai crescer assim. Um exemplo que eu queria dar na hora que o missionário ele estava falando sobre a questão de palavras. É um exemplo muito básico, que é a criação de um filho. A gente vê diariamente exemplos de pessoas, às vezes, Maria, valente de Davi, que tem uma vida fracassada por causa de quê? Por causa de palavras que ouviu na infância. A gente tem uma... Não vou expor o nome, mas a gente tem uma irmã antiga da Sede Nacional que ela passou por isso. Hoje ela está sendo tratada pela Bispa Sirlene Cristina, mas antigamente, quando ela era uma criança, a mãe dela amaldiçoava ela todos os dias. Você não vai ser nada na vida, você é levado, você é muito bagunceiro. E isso fez com que essa pessoa crescesse e tivesse uma vida conturbada por causa de palavras. Ou seja, se você muda isso e você fala... Você é abençoado, você é inteligente, você vai estar criando aquilo ali dentro do seu filho. Ou seja, seu filho ele vai olhar para você e ele vai falar, nossa, eu sou inteligente. Se o filho acredita na mãe. Se a mãe tá falando que você é inteligente, o filho, nossa, eu sou inteligente. E pode ter feito o que for. Tem criança pronta, a criança faz ali a bagunça dela. Só que aí a mãe chega lá e fala, você só bagunça, só bagunceiro. Não, fala... Meu filho, eu te amo. Vem cá. Vamos arrumar aqui junto. Entendeu? Aqui. Velho, é tudo da forma com que você conduz. São pequenas lições, são pequenas palavras, igual eu falei aqui, palavras destrói, mas ao mesmo tempo constrói. Uhum. Então, se na hora da raiva, na hora da ira, de ver você soltar um palavrão e xingar a pessoa, não só uma criança, mas xingar quem está perto, respira e fala, você é um abençoado. Por quê? Mude o mal com o bem. Porque você vai falar assim... Ser um abençoado. Mas a pessoa me estressou a ponto de eu... Respira. Porque a Bíblia fala, deixa a ira passar, dá lugar pra ira. E fala, olha, ser um abençoado. Vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Aí ela vai falar assim, mas eu acabei de estressar a pessoa e a pessoa tá me chamando pra conversar? Você desarmou a pessoa, você quebrou a pessoa. E dentro disso, eu queria falar uma experiência que eu vi. E dentro dessa questão das palavras, colocaram arroz em 2 potes. Era o mesmo arroz e em um arroz as pessoas falavam palavras positivas, que arroz bonito, que arroz lindo e tal. E no outro falavam coisas negativas, que arroz podre, que arroz fedido, esse arroz não presta e tal. E os 2 arroz, é muito incrível isso. Os 2 arroz,
cozinhados na mesma água, colocado em vasilhas da mesma marca, do mesmo modelo, estando no mesmo ambiente, só que um, por receber palavras positivas, depois de um tempo ficou ok, não teve nenhum fator negativo, só que o outro arroz apodreceu. Pô, que loucura é essa? O que é que uma palavra consegue fazer? E quando a gente tem esse discernimento, a gente toma cuidado com o que a gente vai falar. A gente repensa, pô, será que essa palavra vai gerar o quê? Algo positivo, algo construtivo ou algo negativo? Então, quando você tem esse entendimento do poder da palavra, você usa melhor suas palavras. E sabendo disso, a gente precisa ser esperto. Se palavra tem tanto poder assim, eu vou usar isso ao meu favor. Então, vou falar coisas de vitórias, de conquistas, vou falar palavras que vão me fazer crescer e alcançar. E isso vai gerar na sua vida um resultado. E pra gente concluir esse assunto da questão das palavras, a Bíblia, Jesus, né? Ele falou com os discípulos o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Tem gente que acha assim, o que vai me contaminar é só aquilo que eu escuto. Só uma música que eu ouço do mundo que vai me contaminar. Só aquilo que as pessoas vão falar comigo que vai me contaminar. Não. O pior é o que sai. Porque a boca, a gente fala o que o coração tá cheio. Isso. Então, se você fala coisas negativas, xinga todo mundo, desconta a sua raiva em todo mundo, o seu coração não tá puro, o seu coração tá com pedra. No lugar do coração você tem uma pedra dura, você não consegue amar ninguém, porque as suas palavras, da sua boca só jorra palavras amargas, joga aquela água amarga que não tem gosto nenhum. Mas quando a pessoa muda, ela fala: Jesus, me muda, me molde, transforma. Eu quero um coração igual o seu, de conseguir amar todo mundo e distribuir esse amor. Aí ela passa a boca dela, de dentro dela jorra só amor, só doçura. E então todo mundo tem prazer de estar perto dela. Por quê? Ela consegue falar coisas que vai agradar todo mundo. Edificar, e ao mesmo tempo vai desagradar quem ela não quer. Porque a gente também não pode pensar assim: eu tenho que agradar todo mundo. Beleza. Mas o principal sem agradar é Deus. Então, quando você fala uma verdade, que tem gente que quer esconder a verdade, tá vendo lá a pessoa errando, quer esconder? Você não tá amando a pessoa verdadeiramente. Você tá escondendo o amor, é o amor falso. Porque se eu vejo uma pessoa errada, a pessoa tá errando ali, eu vou chamar ela e falar: olha, você tá errando, conserte isso aqui. Mas aí a pessoa vai virar a cara pra mim? Que vire. Mas a minha parte eu fiz, porque eu amo aquela pessoa, eu quero ver ela feliz, então eu vou falar palavras, vou falar a verdade pra ela, independentemente se ela vai gostar ou não. Isso vai mostrar, vai colocar na mente dela: opa, aquela pessoa ali cuida de mim, eu vou ouvir aquela pessoa. Porque assim como ela me corrigiu hoje, se amanhã eu errar de novo, ela vai me corrigir. Porque ela me ama, ela não vai mentir pra mim. Não, é igual você falou, não é um amor falso. Ela não vai mentir pra mim, ela vai ser verdadeiro. honesta. Ela vai falar assim: nossa, verdadeiramente aquela pessoa me ama. Ela não fala só da boca pra fora. Ela vai lá de dentro da alma e pra fora e fala: eu te amo e vou te corrigir. Com amor. É o que nós aprendemos com a nossa apóstola. Ser firme com amor. Sim. E é isso, a gente vai encerrar aqui mais um episódio desse podcast. Hoje foi profundo. Hoje foi profundo, e se deixar, a gente continua lições, aqui, né? ó. Foi lições que a gente aprendemos hoje. Grandes lições. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado desde do início do primeiro episódio, que está nos acompanhando hoje. Deus seja louvado pela sua vida. Se você que está vindo assistir hoje pela primeira vez o nosso podcast, já se inscreve no canal, já ative o sininho aí para você já ficar ligado. No decorrer da semana tá sendo divulgado o vídeo das nossas apresentações, anunciado, né, a contagem regressiva ali do episódio do podcast. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar atento aí e não perder um episódio.
Agradecer a Deus pela vida do Lucas, do Giovanni, agradecer a participação dos bastidores da missionária Raíssa, que tá aqui nos acompanhando. Ela tá ali no cantinho, mas ela tá aqui nos acompanhando. E no próximo ela vai estar aqui, ó. Fazer, né? Virar a câmera aqui, vai pegar ela depois. No próximo ela vai estar aqui, ó, junto com a gente, pra poder passar conhecimento pra sua vida. Amém? Amém. Isso aí, galera. E foi isso, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir lá nosso Instagram. E semana que vem tem mais. Exatamente. Nós esperamos você semana que vem, sábado, às né? 3 horas da tarde. O missionário Giovanni fala dos encontrões. Sábado. Aqui a gente é Deu assim, falha, a gente é falha. É assim Não é mesmo. falha, não. Mas é só, é rapidinho. Sábado, Peraí, é falha sim! Pô, bem, na hora de acabar! É falha. Vai. E lembrando que todo sábado, 5 horas da tarde, tem um encontrão jovem com toda a juventude do Reino dos Céus, em todos os santuários. Você pode... eu quero participar de um encontrão jovem. Entre em contato com o WhatsApp aqui, ó, que tá aparecendo aqui, para você saber aí um encontrão aí na sua regional, próximo da sua cidade, para você participar. E claro, quem é aqui de Belo Horizonte, tem aqui na Regional Jerusalém, na Rua Vajã 215. Você pode sempre estar todo sábado, 5 horas da tarde. E é isso, galera. Não fique de fora. E esse foi... E esse foi mais um episódio do... Podcast Café com com Jaé. Jaé.